Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Esta semana fomos ao Instituto Educacional Emmanuel para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. Vejam só o que eles perguntaram. Olá, meu nome é Ana Laura, eu estudo no Instituto Educacional Emmanuel e faço o 6º ano B. Oi, meu nome é Heitor e eu faço o 6º ano B. Qual é a importância da leitura? E qual é a importância da biblioteca? Como é ser um escritor? E para responder à pergunta deles, fizemos o quadro de hoje com o tema A Importância da Leitura. Então vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade Tá On! A leitura desempenha um papel fundamental em nossa vida diária, tanto no desenvolvimento pessoal quanto na sociedade como um todo. Ao mergulhar em livros, revistas, jornais ou até mesmo em conteúdo online, somos transportados para mundos imaginários, nos tornamos espectadores de histórias emocionantes e aprendemos lições valiosas para a vida toda. E para entender um pouco mais sobre a importância da leitura, no CEMEIs Escolas Municipais de Goiânia, conversamos com a professora Tatiane, do CEMEI Conjunto Vera Cruz 2, e com a professora Adriana Lúcia, da Escola Municipal Recanto do Bosque. Meu nome é Tatiane, sou professora aqui no agrupamento D2 do CEMEI Conjunto Vera Cruz 2. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a importância da leitura na educação infantil e como que a gente trabalha isso aqui no nosso CEMEI. Nosso CEMEI possui o projeto Sacola Literária, assim como tantos outros CEMEIs da nossa rede, onde as famílias levam os livros para casa. E a gente entende que esse movimento de levar o livro para casa traz para as famílias as possibilidades de estreitamento de vínculo com as crianças, de desenvolver o hábito da leitura, numa era tão digital e tão tecnológica, onde o livro físico ele já quase não existe mais, a gente entende que esse movimento das famílias poderem levar esse livro para casa se torna muito bacana, porque as famílias elas podem sim ter a possibilidade também de ampliar seus conhecimentos junto com seus filhos. Porque as histórias, elas possibilitam isso, né? A ampliação, a complexificação dos nossos conhecimentos. Porque através da leitura a gente desenvolve a imaginação, a gente desenvolve tantas outras coisas com as crianças. A gente aqui no CEMEI procura trazer histórias de diferentes autores, mas a gente sempre tem o cuidado de tentar trazer autores que estão acessíveis para nós, autores regionais, autores próximos da gente. A gente já trouxe também outros livros que outros autores já vieram aqui no CEMEI para falar, como a Diane Valdez, como outros autores também. Na pandemia a gente trouxe vídeos de autores também, trouxe lives falando da importância da leitura, porque o conhecimento liberta e é a partir da leitura que a gente sabe que vai ampliar os conhecimentos das crianças. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia, estou desde 2011. Eu vim falar com vocês aqui um pouquinho de um projeto de leitura que nós estamos desenvolvendo na minha escola, que é a Escola Municipal Recanto do Bosque. Vamos falar com vocês sobre o projeto Leitura no Travesseiro. Por que leitura no travesseiro? Porque a leitura, ela precisa ser um momento prazeroso. O estímulo aqui que a gente quer fazer é criar momentos em que a criança, mesmo a criança que não seja um leitor competente, interagindo com seus pares em um ambiente confortável, que ele possa explorar o livro, explorar essa experiência de leitura, que seja de identificação da capa, que seja da leitura das palavras e que também que essa experiência seja experiência significativa. Como que a gente desenvolve? A gente pede que as crianças tragam cobertas, travesseiros, bichinhos de pelúcia, o seu livro preferido e também nós utilizamos o acervo da escola, do PNLD. Também incrementamos agora no nosso projeto os livros do Cápsula Literária, que faz com que a gente tenha mais uma gama de livros que as crianças tenham acesso e possam escolher.
as leituras são mais direcionadas com a idade que a criança apresenta, e a gente faz isso de uma maneira muito tranquila, muito livre. Uma criança lê para outra criança, depois que a gente termina os processos com a leitura, nós passamos para reprodução das capas dos livros, que eles também vão conhecer quem é o autor, como que esse livro foi pensado, a exploração do livro que a gente faz, uma contação de história prévia, para que eles também se interessem pelos temas, né? Utilizamos os projetos, outros temas transversais que a escola esteja trabalhando e trazemos para esse momento. Por exemplo, dia 20 foi o Dia Mundial da Água, nós trabalhamos o livro Depois da Nuvem, que é do Cápsula Literária, para também encaixar com essa temática da importância da preservação da água. Enfim, a gente acredita que a leitura, ela abarca muita coisa, que a literatura infantil, ela é muito rica e contribui demais no projeto da formação do cidadão. Então, para isso, a gente está sempre trabalhando esse estímulo positivo com relação à leitura. E acreditamos firmemente que a leitura tem que ser um momento prazeroso e jamais como uma punição, que às vezes você coloca a criança, não, você vai ficar sentada aqui, você vai ler tantas páginas. Não, não é isso. A gente acredita numa leitura significativa que faça uma formação humana, que traga conhecimentos, enriqueça o universo vocabulário da criança e que, principalmente, que ela goste desse momento, que traga memórias felizes, que façam com que essa criança acredite que ler é positivo. Meu nome é Luísa, eu gosto do 4º ano D da Escola Recanto do Bosque. Eu gosto muito do projeto da professora Adriana, porque eu gosto muito de ler também. Eu amo ler. Eu gosto de ler esse livro e vários outros. Eu acho a Adriana com seus projetos muito legais também. Eu gosto muito dos projetos dela. Amo. Tchau. Meu nome é Pedro Wellington, sou do 4º ano D e eu gosto muito de ler. A minha vida é lendo, porque aí quando eu crescer, meus filhos vão dar projeto à leitura também. Tchau. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou da Escola Municipal Recanto do Bosque, 4º ano D, professora Adriana. Eu gosto de ler é bom. Eu gosto quando a professora faz esse projeto pra gente ficar lendo, que eu aprendo muito. Meu nome é José, eu sou do 4º ano D. O meu nome é Mariana, eu sou do 4º ano D também. Eu gosto muito de ler, é muito legal juntar toda a turma e ler. Eu gosto muito desse projeto do travesseiro que a professora Adriana fez. Eu gosto muito de ler também. Tchau. Meu nome é David, sou do 4º ano D e eu gosto muito de ler e eu quero aprender a ler. Meu nome é Isabela Santos, 4º ano D, e eu gosto desse projeto porque eu amo muito a professora Adriana. Meu nome é Sofia, eu sou do 4º ano D, e eu gosto muito de ler e desse projeto. Então, gente, foi isso. Obrigada por acompanharem até aqui e até a próxima. Muito obrigado pela colaboração, professoras. Foi realmente lindo o trabalho de vocês, é incrível, beleza? Realmente, a importância da leitura vai muito além do simples ato de decifrar palavras em uma página. A leitura enriquece vidas e promove um mundo mais conectado e empático. E para colaborar no cultivo da prática da leitura,
fomos visitar um sebo para entender como eles funcionam e como a sociedade pode ter acesso aos livros de forma mais democrática. E assim, Gabi, a gente também foi conversar com o escritor Marlon Santos para entender um pouco mais do que é ser um escritor. Olá, sou Paulo Márcio, aqui do Armazém do Livro. Estou há 37 anos nesse ramo, né, de livraria, e que é uma satisfação muito grande, porque trabalhar com livro, eu até digo que mais do que um trabalho é um lazer, que livro assim, é maravilhoso nesse universo do livro. Eu sempre digo que a importância da leitura para a sociedade é enorme, né, porque eu acho que a leitura constrói valores, né, abre a visão das coisas, e eu acho que é um dos pilares da sociedade, né, que é a leitura e a educação. Então, eu como proprietário de sebo, né, aqui já há 37 anos, como eu disse, a gente leva essa acessibilidade do livro às pessoas, trabalhando com livros novos e usados, né? No caso do livro usado, a gente vende ele muito mais barato do que no mínimo 40% do que o novo, ou até mais, né? E a gente ainda faz troca de livros. As pessoas compram os livros, leem e depois trazem para trocar. O que garante assim, uma acessibilidade bem mais em conta para as pessoas. Sem contar que assim, a enorme variedade de livros que estão esgotados, que já não encontra mais no mercado, e que se encontra aqui no sebo, né? Então, eu acho que tem uma acessibilidade muito boa. E o início aqui do sebo, da minha vida com os livros, se deu, na verdade, quando eu li o meu primeiro livro, aos 12 anos, né, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Me apaixonei pela leitura assim, no primeiro livro e comecei a sonhar em conhecer o mundo, e viajar, e ler mais, né, buscar novos livros, então, através do sonho, né, que o livro me despertou. E aí o início se deu com a leitura de Júlio Verne, aos 12 anos, e aos 18 anos, né, quando me tornei de maior, eu junto com o irmão, montamos um sebo aqui em Goiânia, que no início nós vendíamos só livros usados, e depois começamos a comercializar também LPs, depois CDs, DVDs, e posteriormente o livro novo também, né? Então, esse início se deu pela paixão pelo livro. E eu estou há 37 anos, eu não vou nem dizer trabalhando, me divertindo aqui dentro do sebo, né? Pois é, pessoal, e eu convido vocês a vir conhecer o sebo, né? Muitos de vocês já conhecem, quem não conhece que venham ao sebo, né? Se quiser já traga seus livros para trocar, e vocês vão se encantar com a infinidade de títulos, de assuntos que nós temos aqui. Livros usados, muito bem conservados, além dos novos, né? Olá, eu sou o professor e escritor Marlon Santos. Esse aqui é o meu primeiro livro lançado, Das Flores ao Esquecimento. Então, responder essa pergunta sobre o que é ser escritor exige voltarmos um pouquinho no tempo e pensar no processo, porque eu entendo que ser escritor é um resultado. Então, comigo esse processo começou com as minhas primeiras leituras literárias. Então, quando eu era criança, o contato com os primeiros livros que eu li, o contato com a palavra e como ela me levava para o mundo da imaginação e como eu voltava desse mundo da imaginação para a minha realidade, tudo isso foi mexendo nas minhas estruturas de leitor. E então, à medida que eu fui crescendo e fui experimentando outras leituras, tendo contato com o universo mais amplo de leitura, eu fui criando esse gosto pela palavra e encontrando nela uma forma de expressão. As pessoas têm diversas formas de se expressar, de colocar para fora de alguma forma aquilo que sentem, aquilo que pensam. Em determinados momentos da vida, nós precisamos expor um pouco daquilo que está guardado dentro de nós. Algumas pessoas encontram na arte esse lugar, seja por meio da pintura, da dança, do canto ou da escrita. Então, por meio da palavra, eu conseguia colocar um pouco daquilo que estava guardado dentro de mim e que eu precisava de alguma forma colocar para fora. Mas vejam, escrever não é apenas esse momento inspirador ou esse momento de desabafo, de se abrir para o mundo. É preciso também de técnica, de estratégias de escrita. Então é por isso que, além de ler e de ter a coragem de se expressar,
é preciso também estudar e adquirir instrumentos de escrita que vão me ajudar a expor tudo isso que eu preciso expor. Então, as aulas de língua portuguesa, por exemplo, são extremamente importantes para eu ir aprendendo as formas como utilizar a língua e as melhores formas para me expressar. E assim eu vou aprendendo também algumas estratégias. E aí, meus queridos, é praticar, né? Então é preciso ter a prática, a constância da escrita e a tentativa de experimentar formas diferentes de escrever e de se comunicar. Então, à medida que eu fui crescendo, que eu fui lendo, escrevendo, experimentando formas diferentes de me expressar por meio da palavra, eu fui, então, estudando mais e aprimorando a escrita. E assim, depois de reunir alguns escritos, eu finalmente tive a coragem um dia de poder compartilhar um pouco dessas minhas histórias. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu livro e um pouco sobre o processo de escrita. Bem, esse processo de escrita do Das Flores ao Esquecimento levou quase uma década para acontecer. Porque eu, primeiro, escrevia alguns textos, guardava apenas para mim. Algum tempo depois eu relia, eu tentava aprimorar esse texto, tentava utilizar alguma técnica específica ali que se adequasse à mensagem que eu queria transmitir com o texto e guardava mais uma vez. E eu fui juntando esses textos até que um dia eu fui encorajado por um amigo a compartilhar com outras pessoas as memórias que eu guardava. Entendendo que são memórias do cotidiano, as histórias simples, as histórias do dia a dia, e é uma forma de poder motivar as pessoas a compartilhar suas histórias e a sentir orgulho delas, por mais simples que elas sejam, porque as histórias do dia a dia, as histórias da vida comum, elas são histórias e elas importam. A sua história, a minha história, ela tem um valor. Não precisa ser uma história de uma pessoa muito famosa, de uma pessoa muito conhecida, para que ela seja lida e apreciada, não é verdade? Então nós podemos começar por aí, por esse lugar comum, esse lugar do dia a dia. E no meu livro eu trago algumas memórias de quando eu era criança e vivia na fazenda, convivia com os meus avós, com alguns familiares. Trago algumas memórias alegres, algumas memórias tristes. Também escrevo sobre a recordação de sonhos, porque alguns sonhos são tão fortes e tão importantes que eles ficam também registrados na nossa memória, não é verdade? Trago também experiências muito fortes pelas quais eu passei, histórias de superação e que eu entendo que seja interessante compartilhar essa memória com outras pessoas para que elas se sintam motivadas a encarar a sua jornada com muita força, com muita fé, acreditando que elas também podem, assim como um dia eu acreditei, alcançar as outras pessoas por meio da sua história pessoal de uma maneira literária. É importante falar que a palavra, ela precisa falar conosco e não apenas nós utilizarmos a palavra de alguma forma para escrever uma história, precisamos senti-la. Então, quando você vive uma experiência que é marcante para você, tente ouvir o que essa experiência tem a te dizer e o que ela pode dizer para as outras pessoas. É preciso ouvir o coração, ouvir um pouco sobre o que ele tem a nos dizer e pensar como eu posso utilizar essas palavras que chegaram ao meu coração para alcançar as outras pessoas. Eu quero emocioná-las, eu quero compartilhar ensinamentos e lições de vida com elas. Como eu posso usar a palavra pensando que elas vão recebê-la de uma maneira em que elas possam se identificar com o que eu estou dizendo. Então é preciso sentir a palavra para que nós possamos dominá-la e então transmitir a mensagem ao nosso leitor. E eu penso que isso é um pouco de o que é ser escritor. Obrigada pela colaboração e agora vamos para um intervalo rapidinho. Agorinha voltamos. Estamos de volta, pessoal. E Gabriel, você conhece as bibliotecas públicas de Goiânia? Olha, Gabi, eu conheço, sim. E assim, é que eu mais gosto, é a minha preferida mesmo, mora no meu coração, tenho várias lembranças de lá,
é a Biblioteca Cora Coralina. É uma biblioteca assim, muito bonitinha, linda, organizada, que fica lá na Avenida 24 de Outubro, no setor Campinas. Ela fica perto da Praça Joaquim Lúcio. É ótima e da hora, viu, Gabi? Olha, Gabriel, eu também gosto de lá. E para saber um pouco mais sobre a Biblioteca Cora Coralina, conversamos com alguns funcionários da biblioteca. Vamos ver? Eu sou a Nilma, eu sou bibliotecária aqui da Biblioteca Cora Coralina. Aqui nós somos do município. Essa biblioteca aqui, ela é para a comunidade, é uma biblioteca pública, então nós atendemos o público em geral, né? Tanto assim das escolas, toda a comunidade, o pessoal que trabalha aqui perto, vem para cá, lê, estudar nos horários de almoço e tudo. Aqui nós temos um acervo bem grande e assim temos muitos livros literários, inclusive nós emprestamos, se o pessoal quiser pegar, levar para casa, pode ficar com os livros uma semana e se precisar, tem o retorno, né? A gente faz o empréstimo novamente e assim, para pegar os livros, é necessário os documentos pessoais, comprovante de endereço, uma foto e os telefones de contato. E aí pode pegar os livros, levar para casa e tudo. É uma forma, assim, da gente estar incentivando a leitura, né, o conhecimento. E nós temos também a biblioteca infantil, nós temos um vasto acervo infantil e assim a gente faz de tudo para incentivar mesmo, sabe? Porque é tão importante, a leitura tem que começar, o hábito da leitura tem que começar desde a infância. Então nós emprestamos assim uns 10 livros infantis, aí as mamães pegam, levam e depois devolvem. Aí a gente dá mais dias, a gente dá 15 dias. Se não deu tempo, é só voltar, a gente refaz o empréstimo novamente, porque assim a gente democratiza a informação, a leitura, porque o que nós queremos é incentivar o hábito da leitura, sabe? E aí é isso aí. Aí eu deixo o convite para vocês virem visitar a nossa biblioteca. Se quiser ler aqui, ficar aqui estudando, é um prazer. Se quiser pegar os livros e levar para casa para ler, nós só emprestamos os didáticos, os literários. Os didáticos, as pessoas têm que estudar aqui. Nós temos também os livros didáticos aqui na biblioteca, sabe? Abrange todas as áreas, né? Do conhecimento para estudo. Então, deixa aí o meu convite. É isso. Meu nome é Rosemary Maria Chagas, trabalho na biblioteca há mais de 20 anos, Biblioteca Cora Coralina. A biblioteca funciona desde 1985, era no outro prédio aqui perto, na Praça Joaquim Lúcio, e em 2000 ela veio para esse prédio, Palace Hotel. Foi reformada, né, a prefeitura adquiriu esse prédio, foi reformada e posteriormente foi tombado pelo IPHAN. Então a gente aqui depende do IPHAN para as reformas, para as restaurações. A biblioteca funciona a partir das 8 horas, de segunda a sexta, né, e nos finais de semana não funciona. Temos um acervo vasto de empréstimo de livros literários e livro didático e recentemente fizemos uma sessão de concurso, que é muito importante para os nossos usuários. E temos um amplo espaço de estudos aqui, temos 2 pisos para estudos e um ambiente muito agradável para estudos de concursos e outros trabalhos escolares. E atendemos toda a comunidade, todo o público-alvo, de criancinha,
que as mães pegam os livros e também os alunos dos colégios adjacentes e cidades também, a comunidade inteira. Formamos bibliotecas em outros municípios, né? Citar aqui a biblioteca do Colégio Militar de Guapó, foi formada pela Biblioteca Cora Coralina, e várias outras bibliotecas. Então, toda a comunidade que pede livro para formar biblioteca em outras escolas, outras comunidades, a gente, na medida do possível, a gente consegue atendê-los. E porque nós vivemos aqui mais de doações da comunidade, os livros que a comunidade não quer, eles trazem para cá, e a gente faz uma seleção, uma operação bem detalhada, né? Os livros que a gente precisa, a gente guarda e substitui os nossos que estão mais velhos pelos mais novos, e também os que a gente não vai precisar, a gente doa para as outras comunidades. E tem também aqui a doação permanente na recepção ali, que é para a comunidade inteira, chega e pega seu livro totalmente de graça, que nós recebemos e doamos. Olá, meu nome é Wellington, eu trabalho aqui na Biblioteca Cora Coralina e eu sou assistente administrativo. Eu vou falar um pouquinho sobre a reforma que nós estamos aguardando, não só nós que somos trabalhadores aqui dentro da biblioteca, mas como toda a população campineira. O nosso prédio ele é tombado como monumento histórico pelo IPHAN. Então, essa reforma, na verdade, a gente não poderia nem chamar de reforma. Será uma restauração, exatamente pelo valor histórico que nós temos. E esse processo, ele depende da aprovação tanto dos engenheiros e arquitetos da prefeitura, quanto do IPHAN. Então, nós estamos aguardando esse movimento em que o IPHAN aprova os projetos, às vezes voltam. Então, assim que tudo tiver de acordo com as exigências do IPHAN, a prefeitura iniciará a licitação, né, para que tenha essa restauração. O espaço da biblioteca ele é muito importante para nós, porque não é apenas um espaço de leitura ou de empréstimo de livros. Nós temos mães que trazem seus filhos para ficar dentro do nosso espaço, no espaço de leitura infantil, para poder ler. Levam livros também para poder ler em casa. Então, nós temos todo esse trabalho junto à comunidade. No horário do almoço, nós também recebemos várias pessoas que trabalham em Campinas, que vêm descansar um pouco e também efetuar algum tipo de leitura. E é isso, nós estamos aguardando e esperamos que essa reforma aconteça e esperamos todos vocês para nos visitar um dia. Olha, Gabi, eu sou muito grato aos funcionários da Biblioteca Cora Coralina por colaborar e ajudar o nosso trabalho na gravação, viu? Eles são excelentes e valem uma visita, hein, pessoal? E assim, durante a minha adolescência, eu estudava muito lá e bateu aquela saudade, sabe? Muito legal. Essas são boas lembranças, né? Sim. Mas, Gabriel, chegou a hora do Você Sabia. Olha, eu fiquei curiosa sobre como a leitura e os livros chegaram ao Brasil. Então, vamos juntos com o Você Sabia de hoje. E aí, você sabia que a jornada da leitura e escrita no Brasil remonta aos primórdios da colonização, quando os jesuítas desempenharam um papel crucial na disseminação dessas habilidades? Com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, às terras tupiniquins também vieram os missionários jesuítas, cujo propósito inicial era a catequese dos povos nativos. A partir do século XVI, os jesuítas empreenderam um ambicioso esforço para estabelecer escolas e missões por todo o território brasileiro. Eles reconheceram a importância da leitura e escrita não apenas como ferramenta para educação religiosa, mas também como meios de comunicação e intercâmbio cultural. Nesse contexto, os jesuítas introduziram o alfabeto latino aos povos indígenas
adaptando-o às suas linguagens nativas. Esse foi um processo desafiador e complexo, exigindo dos missionários uma profunda compreensão das línguas e culturas locais. Através dessa adaptação linguística, os jesuítas foram capazes de ensinar aos nativos não apenas a ler e escrever, porém também a compreender os ensinamentos cristãos e a se comunicar de forma mais eficaz. Assim, a colonização do Brasil não apenas testemunhou a chegada de novos povos e culturas, mas também marcou o início de uma jornada rumo à alfabetização e educação formal no país. Os esforços dos jesuítas foram fundamentais na construção das bases para o desenvolvimento da leitura e escrita, que se tornaram pilares essenciais da sociedade brasileira ao longo dos séculos subsequentes. Até mais! Gabi, você sabia de hoje foi supimpa. Quiçá já está na hora de ver a nossa hora da atividade. Que isso, Gabriel? Supimpa, quiçá. Voltou para 1910, foi? Não, Gabi. É que na hora da atividade de hoje, a professora Andriele vai propor uma atividade bem legal sobre as palavras antigas. Então, bora com a nossa hora da atividade de hoje. Olá, pessoal! Na proposta de atividade de hoje, iremos construir dicionários da língua, um de mudanças e um de palavras antigas. Divida a turma em 2 grupos. Um grupo será responsável por elaborar um dicionário de palavras que sofreram mudanças na forma escrita ao longo do tempo, enquanto o outro grupo ficará encarregado de criar um dicionário de palavras antigas em desuso. O grupo 1, os alunos deste grupo devem pesquisar palavras que sofreram mudanças na forma escrita ao longo do tempo. Eles podem consultar livros, sites e também realizar entrevistas com pessoas mais velhas para obter exemplos autênticos, como ortografia, que era escrita com TH e PH, química, que antes era escrita com CHY, e filosofia, que também era escrita com PH. O grupo 2, os alunos deste grupo devem pesquisar e coletar palavras antigas em desuso, buscando exemplos através de entrevistas com pessoas mais velhas e também consultando fontes históricas. Eles devem registrar não apenas as palavras, mas também seus significados e contextos de uso, como, por exemplo, tabefe, que significa bofetada, sacripanta, que significa patife, mau caráter, e quiprocó, que significa confusão. Ao final da atividade, os dicionários devem ser expostos na escola e podem passar por todas as salas, para que incentivem os estudantes a refletirem sobre a importância de preservar o patrimônio linguístico e compreender as mudanças na língua ao longo do tempo. Um bom trabalho! Muito obrigada, Andriele. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Mas espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso aí, Gabi. E não se esqueçam de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a vídeos e nossas propostas de atividade. O site está aparecendo aqui na sua telinha junto com o QR Code. Então, basta acessar www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente!